Hello, how are you? Essa é a segunda semana de inglês. Nós vamos falar hoje sobre a terminação ing quando ela está em um verbo, em um substantivo ou em um adjetivo, né? A gente vai ver que em inglês as palavras terminadas por ing, elas não são necessariamente verbos, né? A gente acabou de ver a terminação ing aí no past contínuo, nas aulas presenciais, né? Então, agora a gente vai ver que essa terminação também está presente em substantivos e em adjetivos em inglês, né? Como que a gente faz para verificar se é um substantivo, se é um adjetivo ou se é um verbo? Como que a gente faz para usar essas palavras com ing nas nossas frases, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Eu tenho aqui uma apresentação de slides. Então, ing, noun, adjective or verb. Noun, substantivo. Adjective, adjetivo. Verb, verbo. Então, olha lá. Quando que a terminação ing está num substantivo? Vamos ver um exemplo aqui. Crying is good for you. Chorar é bom para você. Ou o choro é bom para você. Vejam, crying aqui é o sujeito da minha oração, né? Vejam, então o verbo é. Quem é? O choro. Ou a gente pode traduzir por chorar. Mesmo a gente traduzindo por chorar, que é a forma verbal em inglês, a função desse chorar é de um substantivo, né? É como se eu estivesse dizendo, o chorar é bom para você, né? Então vejam que tem a função de um substantivo. O núcleo do sujeito, mesmo em português, é um substantivo, né? Então, nesse caso, crying está exercendo a função de substantivo. O choro é bom para você. Chorar é bom para você. Adjetivo. Olha lá, o mesmo crying, só que dessa vez exercendo a função de adjetivo. The picture shows a crying woman. O que o adjetivo faz? Ele qualifica ou especifica um substantivo. E aqui a gente tem crying woman, uma mulher chorando. Então, a foto mostra, ou a figura mostra, uma mulher chorando. Então, esse chorando está especificando a mulher. Então, qual é a mulher? Como é essa mulher? É uma mulher que está chorando. Então, tem um valor aí adjetivo, né? Porque está especificando, qualificando um substantivo. Beleza? E depois eu coloquei o mesmo crying aqui como exemplo de verbo. She is crying tears of joy. Ela está chorando lágrimas de alegria. Então, vejam, aqui a gente tem o present continuous, ó, o verbo to be no presente, mais o verbo principal com a terminação ing. She is crying. Ele está fazendo parte de uma formação verbal, de um tempo verbal, né? Então, por isso, eu digo que crying é um verbo. É o verbo principal dessa oração que está no gerúndio, né? Na sua terminação ing. Tem uma outra situação em que o ing, a palavra com ing vai ser sempre verbo, né? Quando vier depois de uma preposição. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Female tears can stop men from being mean. As lágrimas femininas podem fazer com que os homens deixem de ser mesquinhos. Então, essa preposição from aqui faz com que obrigatoriamente o verbo que venha depois dela esteja com ing. Então, aqui, a palavra com ing, being, também é um verbo. Por quê? Porque tem uma preposição antes. Então, vamos ver um de cada vez aqui, né? O ing como terminação de substantivo. Is crying good for you? Chorar é bom para você? Então, o choro é bom para você, né? Então, esse crying aqui tem função substantiva, é um substantivo em inglês. Outro exemplo. This painting is amazing. Essa pintura é surpreendente, excelente. Então,
Eu estou traduzindo em português por pintura. Então, vejam, a única tradução possível, né? Eu nem consigo dizer o pintar é excelente. Não, essa pintura, né? Painting é a palavra que a gente usa em inglês para significar pintura mesmo. Então, painting é um substantivo. Então, olha só. In these sentences, crying and painting are names of action. They are nouns. Então, crying e painting nessas duas frases são nomes de ações. Por isso são substantivos. Então, pintura, a ação de pintar. Choro, a ação de chorar. Vamos ver agora, então, a terminação ing como uma terminação de adjetivos. The picture shows a crying woman. Então, crying está qualificando woman, né? Uma mulher chorando, uma mulher que está chorando, uma mulher que chora. Função adjetiva. This is a very interesting class. Essa é uma aula muito interessante. Então, interesting é um adjetivo de aula. Interesting class. Tá caracterizando a aula. Está qualificando a aula. Então, olha lá. In these sentences, crying and interesting are describing the woman and the class respectively. They are adjectives. Então, eles estão descrevendo a mulher e a aula, respectivamente. Nessas frases, crying e interesting estão descrevendo a mulher e a aula, respectivamente. Elas são adjetivos, essas duas palavras. Agora, a gente vai ver a terminação ing em verbos. Então, olha lá os exemplos. She is crying tears of joy. Ela está chorando lágrimas de alegria. Então, eu tenho aqui um verbo cry, chorar, sendo conjugado no present continuous. She is crying tears of joy. I am writing a letter right now. Eu estou escrevendo uma carta agora. Então, tem um verbo write, conjugado no present continuous. Então, eu uso o verbo to be, am, is ou are, lembra? Mais o verbo principal com a terminação ing. Terceiro exemplo. My mom was visiting us when I got sick. Minha mãe estava nos visitando quando eu fiquei doente. Aqui eu tenho o past continuous, que a gente aprendeu presencialmente esse ano, né? Então, eu uso o verbo to be, was ou were, mais o verbo principal com a terminação ing. Estava nos visitando quando eu fiquei doente. Aqui eu já tenho simple past, né? Beleza? Então, olha, in these sentences, crying, writing and visiting refer to action. They are verbs. Eu tenho as ações, a ação de chorar, a ação de escrever e a ação de visitar. Aquela outra situação que eu falei para vocês, a palavra com ing é verbo, quando tem uma preposição antes, né? Female tears can stop men from being mean. As lágrimas femininas podem fazer com que os homens parem de ser mesquinhos. Então, being é usado na forma ing porque vem depois de uma preposição. Então, vamos fazer um exercício. Vamos olhar para essas frases e responder se a palavra com ing é verbo, adjetivo ou substantivo. Se vocês quiserem, podem pausar o vídeo aqui, tentar fazer sozinhos e depois continuar, que eu vou dar as respostas. Então, olha lá. This book is very interesting. Então, eu vou analisar a palavra interesting. Swimming is a nice sport. I am interested in studying English. Então, eu vou analisar a palavra interesting, a palavra swimming e a palavra studying. Então, vamos começar pela A. This book is very interesting. Este livro é muito interessante. Então, vejam, eu tenho um livro, é interessante. Interessante é um adjetivo. Então, a palavra com ing é um adjetivo. Tá? Qualificando ou caracterizando o livro. Na B, swimming is a nice sport. A natação é um esporte legal, é um bom esporte. Então,
Swimming aqui está como sujeito da minha frase. Então, ele é um substantivo. I am interested in studying English. Vejam, a palavra com ing aqui vem depois de uma preposição in. Eu estou interessada ou interessado em estudar inglês. Então, se vem depois de uma preposição, vai ser sempre um verbo. Eu tirei esses exemplos desse livro aqui. Também foi desse livro que eu tirei o exercício de interpretação de texto que vocês vão fazer no questionário. Espero que tenham entendido. Estou aqui à disposição para dúvidas. Um beijo a todos, contem comigo e até a próxima.